O GH ele é anabólico em idosos saudáveis. Nós estamos falando, quando eu falo idosos saudáveis aqui, eu estou falando de indivíduos que não têm deficiência de GH. Porque existem adultos, indivíduos adultos que podem ter deficiência de hormônio do crescimento, né? E nesses indivíduos, e é bem complicado fazer o diagnóstico de um indivíduo adulto, né? Numa criança, quando tem deficiência de hormônio de crescimento, o diagnóstico é mais fácil porque você observa em parte que a criança não está crescendo como as outras crianças que têm a mesma idade. E aí os pais acabam investigando, então acaba sendo mais fácil. No indivíduo adulto que tem deficiência de hormônio de crescimento é mais complexo porque os sinais e sintomas da deficiência do GH em adulto, eles são sinais e sintomas comuns em outras doenças também, beleza? Então, quando você tem indivíduos idosos que recebem hormônio do crescimento, aqui eu estou mostrando para vocês uma revisão sistemática, né? A gente vê aqui um ganho de massa magra de mais ou menos 2 quilos, tá? Uma redução na massa gorda de mais ou menos 2 quilos também, que é uma redução bem significativa, né? Mas não tem uma variação no peso, é compreensível, né? Mas tem uma alteração aqui positiva na composição corporal. Só que é importante entender, pessoal, que esse efeito aqui de aumento de massa magra do GH tem que ser interpretado com cautela. Por quê? Porque massa magra não necessariamente é massa muscular. Ah, Dudu, mas pode ser massa muscular? Pode, né? Quando a gente tem um aumento na massa magra, se o aumento é bem expressivo, provavelmente houve um ganho de massa muscular, né? Então, quando você faz uma interpretação de avaliação de composição corporal, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque retenção, né? Por exemplo, se eu tomar aqui meio litro de água, a minha massa magra aumentou meio quilo, temporariamente. Então, a retenção hídrica também se conta como massa magra. Tá, mas o GH retém? Retém. O GH é um hormônio que retém, ele tem um efeito que a gente chama de antinatriurético, ele retém sódio, né? E, consequentemente, leva a aumento da retenção hídrica. Inclusive, os fisiculturistas, alguns dias antes da competição, eles retiram o GH, eles interrompem o uso do GH, justamente por esse efeito de aumentar a retenção. E nesse caso do GH, né, boa parte do ganho de massa magra aqui é retenção hídrica. Pode ter um ganho de massa muscular aqui também, mas ele tem esse efeito realmente de aumentar a retenção. Então, parte desse ganho de massa magra aqui acaba sendo retenção. Outro problema o GH aqui também ele reduziu o colesterol, né? Não é uma redução lá grande, tão expressiva, mas ele teve esse efeito. Ah, então, essa revisão aqui, eles falam que o GH realmente melhora, né, a composição corporal, mas ele também tem um aumento aqui em eventos adversos, né, como dores nas articulações, artralgia, edema, síndrome do túnel de Carpo, ginecomastia também foi observada com GH, tá? Então, assim, com base nesse tipo de evidência, né, com base que o benefício clínico aqui não é tão relevante, comparado aos efeitos colaterais, normalmente não se recomenda o uso de GH em indivíduos idosos saudáveis. Agora, é importante entender que o GH ele pode ser utilizado, ah, e isso é uma questão de avaliação caso a caso, em indivíduos, por exemplo, que têm perda de massa muscular, sarcopenia, né? Ele pode, né? É preciso aí avaliar cada caso, né? E tem que ver também, porque assim, esses colaterais aqui, eles podem variar também de pessoa para pessoa, né? Tá? Um outro problema do GH no envelhecimento, né, pessoal, do uso dele, é que ele é um hormônio que aumenta a resistência à insulina. E a gente sabe que durante o envelhecimento a gente tende a ter um aumento na resistência à insulina.